Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus? Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 6. Aleluia. Então, ele desceu desanimado. Recebeu assim, com insatisfação. É isso? O que está escrito, amado? Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para colocar o tema da mensagem, mas é mera coincidência. É mera coincidência. Tá bom? Mera coincidência. Coloca o tema da mensagem aí, minha filha. Tema da mensagem de hoje? Aleluia. Por que vocês estão rindo? É coincidência. Minha casa é minha vida. Na realidade, é um sonho do ser humano ter sua casa própria, né? Lá em Minas, estado de Minas, era muito comum as pessoas falarem o seguinte: eu quero ter meu cantinho. O mineiro queria ter cantinho, né? Eu quero ter meu cantinho. Até quando se converte, fala que quer chegar no céu, quer um cantinho. Ficar procurando cantinho no céu. É uma forma de expressar interesse em conquista. Mas nós não iremos entrar no mérito aqui geográfico do que se refere a esse tema em nosso país, em nossa nação. Que Deus abençoe as pessoas que conquistarem algo. Isso é muito legal. A conquista do imóvel, ter a casa própria, né? Você ter uma tranquilidade, ter um teto para você se abrigar, isso é uma bênção. Mas, amados, o que nós queremos meditar aqui nesta noite? Sobre o que é realmente esta casa. Se refere somente às quatro paredes, o teto, a parte geográfica? Não. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. O que é casa? Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós temos pela palavra de Deus, lá no livro de 2 Samuel. Vai acompanhando, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 20. A Bíblia nos fala que Davi, ele estava trazendo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está sendo trazida para Jerusalém. E Davi estava feliz, dançando, saltando na presença do Senhor. Mas diz a Bíblia, lá no versículo 20, que ele está indo para a sua casa. Ele está indo para abençoar a sua família. Olha que coisa, Davi está indo para casa para abençoar a família. E Mical, filha de Saul, seu sogro, saiu ao encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor, diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Ele tirou a roupa de rei, de majestade, e colocou uma roupa de linho fino, uma roupa mais simples, saltando de alegria na presença do Senhor. Só que quando ele vai entrar na sua casa, para abençoar a sua família, a sua esposa Mical faz uma crítica contra ele. Isso para você ver a circunstância, muitas vezes, da nossa casa, do nosso lar, onde não há um bom entendimento, não há um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento de filhos com os pais e vice-versa. Um conflito, não estão sintonizados na mesma ideia, na mesma vontade, no mesmo querer.
praticamente a alegria de Davi, ela cai por terra. E ele diz o seguinte: olha, Mical, se fosse preciso eu faria muito mais pelo Senhor, meu Deus. Porque Davi fazia com o coração, mas Mical não conhecia o coração de Davi. E o perigo muitas vezes em casas, no lares, é nós não conhecermos um ao outro. Não sabemos da vontade do outro. E nós criticamos. E não valorizamos o querer do outro. Por isso que falta muito o relacionamento nos lares e nas famílias. Cada vez mais estamos indispostos a nos comunicar, a falar do nosso desejo, da nossa vontade. E na família de Davi, na casa de Davi, ele teve uma tristeza. O que era festa para Davi, agora ficou em tristeza. E diz a palavra, que Mical até o último dia da sua vida, ficou estéril. O seu ventre foi fechado. Você já pensou o que é isso? Isso, casada com o rei Davi, poderia gerar um filho de um rei. Seu pai anteriormente, Saul, também foi rei. De uma certa forma foi, mas não foi, porque Deus não confirmou o seu reinado. Mas Davi, Deus tinha confirmado. Mas Mical, ela saiu fora porque ela não estava sintonizada com seu marido. E é lamentável isso hoje, onde dentro de um lar há uma divisão. Sim, há ideias diferentes, lógico. Há pensamento diferente, é lógico. De repente um acha que deve ser dessa forma, outra de outro, mas pode-se entrar numa conclusão. Pode-se entrar num denominador comum, para que Deus seja glorificado e exaltado. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas na casa de Davi, a circunstância que ele enfrentou com Mical foi de tristeza. De louvor, passou por um constrangimento diante da sua esposa Mical. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? A importância do casal procurar se relacionar cada vez melhor. Procurar contornar as diferenças, que nós vamos ser diferentes. Vamos ser diferentes. O esposo tem a diferença em pensamentos e tantas coisas mais, mas procurar entrar no acordo. E Deus se agrada disso. Segundo caso. O segundo caso está em 2 Samuel 17, 23. 17, 23, 2 Samuel. Agora Davi, ele estava fugindo de seu filho Absalão. Momento difícil. Porque Davi havia pecado em adultério. Davi havia se distanciado do Senhor. E agora Davi fugindo de Absalão, a um homem que outrora estava à mão direita de Davi. Mas, por uma questão política, agora quem está na liderança? Vou ficar com Absalão. E ele vai dar um conselho para Absalão. E o seu nome é Aitofel. Ele diz o seguinte: olha, Davi está fugindo. Desde que eu pego milhares de soldados e vou prender Davi. E vou atrás de Davi. Eu vou matá-lo para você, Absalão. Porém, a Bíblia diz que tinha outro conselheiro por nome de Uzai. E Uzai diz o seguinte: não faça isso. Porque Davi é como uma fera que você colocar ela em perigo, ela se levanta contra você. É melhor não somente pegar uns milhares de soldados, mas pegar desde Dan até Berseba, do norte ao sul, pegar milhares de soldados em todo Israel e perseguirmos Davi. É lógico que a estratégia de Uzai era mais difícil ser colocada. Porém, Absalão falou: gostei mais da atitude de Uzai, do conselho de Uzai, do que do conselho de Aitofel. Onde nós queremos chegar? Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito. Olha só, olha o orgulho desse homem. Irmãos, nem tudo que nós falamos, aconselhamos, significa que as pessoas têm que acolher. Muitas vezes nós queremos que as pessoas falem do jeito que eu sou e pronto, acabou. Vou continuar o texto. Selou o seu jumento
Na minha versão fala o seu jumento. Então ele tinha um jumento, não sei se era 0 quilômetro, não sei, mas estava lá. E foi para onde? Para casa. Na sua cidade natal. Ele estava indo para a cidade natal, na sua casa. Pôs seus negócios em ordem. Ele chegou lá, deixa eu ver, IPTU já paguei esse mês, IPVA do jumento, está tudo certo, não é verdade? O condomínio aqui onde eu moro, né? Já paguei a conta da Enel, da Sabesp, né? Já acertei todas as coisas, já paguei tudo, e é triste isso, porque ele coloca os negócios em ordem, ou seja, coisas materiais, condições econômicas, financeiras, ele organiza tudo, até aí está legal. Ele ficou triste porque o conselho não foi atendido por Absalão. Ele vai para casa, organiza a casa, até aí, se parasse aí estava bom, gente, estava bom. Mas o texto continua de uma forma triste, muito triste. E depois, o que está escrito, igreja? E depois se enforcou. Você consegue entender? Colocar as coisas em ordem e dar cabo da própria vida. Você entende esse Aitofel? Uma pessoa que se preocupa com o bem-estar financeiro, organiza a parte material de casa, mas a sua vida, a sua alma está totalmente descontrolada. A pergunta que eu faço, quem era a esposa de Aitofel? A Bíblia não fala. Quem é o nome dos filhos de Aitofel? A Bíblia também não fala. Mas, o que parecia tão bom no lar de Aitofel, trouxe uma desgraça, saiu o plantão daquele dia. Aitofel, conselheiro que foi de Davi, conselheiro que foi de Absalão. Diz a Bíblia que o conselho de Aitofel, antes, no capítulo 5, diz que o conselho desse homem era como a própria voz de Deus para Davi. Aleluia. O que faz uma pessoa com sabedoria? Porque a pessoa que aconselha, ela tem sabedoria, ela tem entendimento, tem experiência. O que faz uma pessoa de experiência, conhecimento, sabe aplicar a sabedoria sabe aplicar o conhecimento que tem e faz uma coisa trágica dessa. Ou seja, ele cuida de um aspecto, mas não cuida do outro aspecto, a sua própria vida. Porque as coisas tinham que ser do jeito dele, da forma dele, e ele traz desgraça na sua casa. Que casa é essa? É casa que é vida? É casa que é paz? É casa que é destruição? Infelizmente aconteceu naquela casa. Isaías capítulo 38, verso 1. Isaías capítulo 38, verso 1. A palavra do Senhor nos fala a respeito do rei Ezequias. O rei Ezequias teve uma grande vitória. Orando ao Senhor, Deus matou mais de 180 mil soldados. Um anjo, Deus, ele orou, apareceu um anjo e matou 180 mil. Pensou? Aleluia. Digo, meu Deus, é todo poderoso. Enquanto Ezequias estava preocupado, rei de Judá, com o exército inimigo à sua volta, Deus envia um anjo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Confia no Senhor, Deus guarda a tua casa. Deus te livra de todo o mal. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O palácio de Ezequias estava em perigo. A cidade de Jerusalém poderia ser, a qualquer momento, ser derrotada.
Mas acontece que existia o Deus na vida de Ezequias, como existe o Deus na minha vida e na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus! Naqueles dias, depois de uma vitória na vida de Ezequias, né? Depois de uma vitória. A nossa vida, se nós analisarmos, né? Vê uma luta, o Senhor tem misericórdia, você ora, vitória. Parou por aí? Não dá. Né? Luta, vitória. Luta, vitória. Luta, vitória. A vida é assim. Né? A vida é assim. Você tem uma bênção hoje, eu falei, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Ô Senhor. Sabe o que eu aprendo nisso? Para a gente não se satisfazer neste mundo aqui. Senão você fala, o céu é aqui. Aqui o céu está bom demais. É bom acontecer essas coisas para a gente ter saudade do céu. Pastor, mas eu nunca estive lá. Você vai. Se você crê em Jesus, você vai. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quem tem saudade do céu aqui? Levanta a mão. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Depois de uma vitória, aleluia, naqueles dias, tem uma hora que é assim, né, irmãos? Surge um dia, cada dia surge na vida da gente, né? Que deveria não ter. Tem dia que deveria ser 30 de fevereiro, para não existir, para não acontecer. E quando acontece, é o dia mais longo. Parece até o Polo Norte. 6 meses de dia. Pensou 6 meses de dia? Você ficar só dia, você até meia-noite é dia. 3 horas da manhã é dia. Naqueles dias. Tem hora que surge aqueles dias para a gente. O momento da dor, da perda, da dificuldade, da tristeza. E naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Quase. Faltou um pouquinho. Olhava para ele e falei, quase. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, oh maravilha, pensou? Você está no hospital, chega alguém, um pastor para visitar você, ou chega uma pessoa que é usada em profecia. Deus mostrou para mim que você vai ter muitos anos de vida. Aleluia. Deus mostrou para mim que você vai ser curado. Glória a Deus. Você vai ter um testemunho na igreja, Deus Zona Sul, quarta-feira. Deus mostrou para mim que você vai ter vitória. Aleluia. O profeta de Deus. Agora Isaías fala o que para Ezequias? Assim diz o Senhor, opa, pode falar, se é de Deus, mandou um anjo, matou 180.000, agora é de Deus, fala, eu estou doente aqui, quase à morte, mas pode falar. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperar. Meu Deus do céu, está amarrado, queima ele, é da carne. Ô carnal, Isaías, aquela vez você foi usado, mas agora está sendo abusado. Isaías, irmãos, ele foi um homem de Deus muito sério, porque poderia muito bem esse moribundo rei dar um grito para o soldado, mata ele, matava na hora, já exterminava, você vai morrer, eu vou morrer, você morre primeiro, eu vou e levo você comigo. Mas, sabe o que é lindo? Diz que Ezequias virou para a parede e foi orar. Ele derramou a sua alma diante do Senhor. Oh, aleluia. Eu aprendo uma coisa. Um bom lugar para você buscar a presença de Deus é na sua casa também. Tem um lugar na sua casa que é um altar. Tem um altar na sua casa, um cantinho, um lugar especial, que ali é o lugar que você, o Senhor e eu com o Senhor. Já aconteceu de eu sentar no sofá e coloquei uma poltrona, falei, Senhor, senta aí. Por favor, Jesus, quero conversar com o Senhor. Tenha lugar na sua casa com Deus. Aleluia. Agora não, é pecado orar deitado? O que isso mostra?
Tem uma doutrina por aí que não ore deitado, que é maldição. Meu Deus, aí fica difícil. Meu irmão, ora deitado, ora em pé, ora ajoelhado, ora de cabeça para baixo. O importante é orar. Jonas, como você orou no peixe? Ah, eu dobrei o joelho lá. Eu fiquei entre um pulmão e outro. Não, meu irmão. Eu vi que era o fígado, não quis dar azia no peixe, então me afastei um pouco. Não. Coração. Diga, na oração, preciso colocar o meu coração. Diga de novo, na oração, eu coloco o meu coração. Aleluia. Ele vira para o canto da parede e chora. E está orando. Isaías está saindo fora. Diz a Bíblia que Isaías está saindo fora, e o Senhor fala, volta Isaías, volta, porque eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Eu não sei se ele foi contaminado por alguma coisa, eu não sei se ele contraiu a doença no seu palácio, na sua casa. Quem sabe foi na própria casa, mas de uma coisa eu sei, a resposta veio na casa dele. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. A sua casa também é lugar de ser abençoado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E Ezequias, o Senhor foi, Deus abençoou e acrescentou para ele mais 15 anos de vida. E mais, o que mais nós anotamos aqui, amados? O que mais anotamos? Lá em Lucas 19, versículo 6, da qual lemos no início da mensagem, diz a Bíblia que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu tinha desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. Isso é maravilhoso. Ele tinha sede de ver Jesus. Então ele, sabendo que Jesus estava próximo de Jericó, ele vai subir no sicômoro, ele vai subir numa árvore, quem sabe ele vai passar por ali. E você conhece o texto bíblico, que Jesus está passando com a multidão, Jesus para. Glória a Deus. Aleluia. O Filho de Deus se interessando por um homem pecador publicano, rejeitado na sociedade, mas Jesus para falar com ele. Oh, glória ao nome do Senhor. Sabe por que você e eu estamos aqui? Porque um dia Jesus parou para nos alcançar, para falar conosco, para ter um encontro conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E é interessante que, repito, ele queria ver Jesus, só que Jesus fez muito mais por ele. Esse é o Evangelho de Cristo, é o Jesus que você busca, aleluia, ele vai fazer muito mais por você, daquilo que você espera. Ele é o Deus que surpreende a nossa vida. Confie em Jesus, você vai ser surpreendido. Vai ter surpresa de Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus para, versículo 5. Chegou àquele lugar. Que lugar? Onde estava Zaqueu. E como estava Zaqueu? Olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Olha de novo Jesus indo na casa de alguém. Olha o interesse de Jesus indo na casa de uma pessoa. Pecador, publicano, cobrador de impostos. Né? Tem uma coisa que a gente paga, mas não gosta, imposto. Você gosta de pagar? Se alguém gosta, me fala que depois eu passo tudo para você. Você põe o Pix, transfere o Pix para mim, eu vou pagando meus impostos. Posso. Jesus disse, hoje eu vou estar na tua casa, eu quero ficar na tua casa, eu quero ir na tua casa. Desce rapidamente, recebeu com alegria. Aí versículo 7, todo o povo viu e começou-se a queixar, ele hospedou na casa de um pecador. E você sabe que
Jesus não fala nada, mas a presença de Jesus muda pessoas. Você está entendendo isso? Jesus entra na casa, não está falando nada, senta à mesa, e aquele homem começa: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, tá? Se eu tenho feito a coisa errada, eu vou restituir. Eu vou pagar as pessoas que realmente eu fiz atrapalhada, fiz um 7-1 aí, não sei o que mais, eu roubei, eu vou devolver, mas você não está falando nada. Meu irmão, aprenda uma coisa: a presença de Jesus começa a trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, na nossa casa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí o que Jesus vai dizer? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: hoje houve salvação nesta casa. Onde Jesus está, tem salvação. Onde Jesus está, tem libertação. Onde Jesus está, tem transformação. Onde Jesus está, tem harmonia. Onde Jesus está, tem paz. Por que nós ficamos entristecidos com tanto noticiário de hoje? Casas, pessoas de um padrão elevado, em termos, conceito, uma classe social mais elevada, e outras classes também, pessoas se matando, por causa do dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, tirando a vida do semelhante, do próximo, de sangue, porque falta Jesus na casa, porque onde Jesus está, aleluia, nós reconhecemos os nossos erros, as nossas faltas, reconhecemos as nossas mazelas, os nossos defeitos, aleluia. Se éramos uma pessoa que gostava de jogar pedra na casa do vizinho, agora você começa a perceber que você estava errado. Se você gostava de criticar as pessoas, você começa a ver esses defeitos que você tinha, porque Jesus está presente. A presença de Jesus preencheu a atmosfera na casa de Zaqueu. Atos 16, ou melhor, Atos 16, vou citar duas situações aí, em Atos 16. Atos 16. A primeira diz que Paulo e Silas, eles foram para pregar o evangelho naquela região. E diz que Paulo procurou um lugar para a oração. E chegando próximo à margem do rio para a oração, tinha umas mulheres que ficavam ali. Elas se encontravam ali. E no meio do grupo daquelas mulheres, tinha uma mulher por nome de Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Tinha uma empresária ali. Eu estava observando, Nancy, Nancy, um documentário, púrpura. Gente, era uma coisa caríssima. Púrpura era um tecido, era uma tinta, colocava no tecido, e isso era vendido somente nos palácios. A esposa de Salomão usava púrpura. Era uma coisa para reis, rainhas, uma coisa chique demais. E pegava a púrpura através de, como se fosse um caramujo, essas conchinhas do mar, e se retirava e fazia a tinta de púrpura. Precisava de dezenas, centenas desse caramujo para tirar a púrpura, para poder tingir o tecido. Era caríssimo naquela época. E Lídia era vendedora de púrpura, comerciante, com certeza uma mulher de prosperidade, negociante. E Lídia estava lá. E diz a palavra que o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir Paulo pregar. Diga comigo: Senhor, que sempre meu coração se abra para ouvir a tua palavra. Abriu o coração de Lídia. E quando Paulo prega, ela crê.
Ela crê, e diz a Bíblia, ela crê e os leva para a sua casa. Eu quero que vocês vão na minha casa. Paulo, não vamos não. Ela insistiu, vamos na minha casa. Eu quero que vocês vão para a minha casa. Aleluia. Porque Lídia descobriu algo mais valor que a púrpura, mais valor que o negócio que tinha naquela época. Aleluia. Ela descobriu algo muito melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, tem algo muito melhor para nós do que a fortuna de Bill Gates, quem quer que seja. É a voz desse Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu fico observando na mídia, eu fico observando na sociedade, as pessoas, não, eu tenho, eu compro, eu faço, eu obtenho aquilo, e tantas propriedades, que negócio todo, conquistei com o meu trabalho, foi de herança e tudo mais. Aí você vai para a palavra de Deus. O que Deus diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é do homem, é de Deus. Deus dá para o homem administrar, para o homem trabalhar, para o homem ter. Mas tudo pertence a Deus. Irmãos, nós não somos de nada. Só administramos. Por um momento, por um tempo. Só administramos. Só tem uma coisa que a gente deve guardar, com toda certeza. A senha do celular não é. A fé. A fé. Combati o meu combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Lídia, então, convida esses homens, vão para casa. E quando lá diz que todos creram também. Aleluia. Dá para fazer um paralelo entre Lídia e Aitofel? Você percebe? Um negociante que arruma as coisas e se enfoca. Uma negociante que leva o homem para casa e a palavra de Deus é pregada e o seu se converte ao Senhor. Diferença, minha casa, minha vida. Que diferença. Parou por aí? Não parou. Paulo e Silas expulsam um demônio, é preso, vai levado para o cárcere. E lá no cárcere, pés amarrados ao tronco, açoitados, estão lá no fundo, a parte mais interior do cárcere. Sem luz, mas com a luz de Deus em seus corações. Aleluia. Diga comigo, no momento da luta, é mais fácil reclamar. É mais fácil até brigar. É Paulo e Silas aqui. Paulo, esse negócio de visão para pregar na Macedônia está furada, meu. Está doendo meu lombo aqui por tua culpa. Por que você foi expulsar o demônio daquela menina? Não expulsa, não. Falar nisso hoje não pode expulsar demônio, né? Né, meu querido? Hoje em dia está um negócio, você não pode expulsar. Não pode, porque não pode fazer isso, não pode. Está assim, não pode. Só outras coisas pode. Outras coisas pode. Muitas coisas pode. Ou seja, o certo está errado, o errado está certo. Agora o mundo que nós estamos é esse. Certo? E ai de você se falar alguma coisa. Ai de você se falar alguma coisa. Estão açoitados. Aí os dois, sem a banda, sem a mesa de som do Júnior, sem um teclado, sem uma bateria bonita dessa, sem ar-condicionado, sem luz, sem fumaça. Vamos fazer um culto aqui, Paulo, vamos. Você ora e eu canto. Irmão, eu não sei se Paulo tinha a voz boa para cantar, não. Talvez eu cantava melhor que ele, não sei. Mas os dois, vamos orar e cantar. Cantar e orar. Aleluia. Porque já tinha isso no seu coração, na sua mente. Diz a Bíblia que Paulo e Silas oravam próximo da meia-noite. Ei, até virar a noite. Até virar a noite. Você notou, se você tiver com uma dor, você olha no relógio de meia-noite, eu falei, até amanhecer, até o sol se nascer,
passar todo esse período, até, meu Deus, até meia-noite ainda, próximo da meia-noite, oravam e cantavam. E diz a Bíblia que os outros presos escutavam. Mas de repente, Deus envia um terremoto. Abre as prisões de todos. Oh, aleluia. Glória a Deus. O carcereiro, quando vê isso, pronto, vai fugir todo mundo. Todos vão fugir. Diz a palavra que o carcereiro então vai se matar. Por quê? Porque ele é responsável pela guarda dos encarcerados. Se acontecesse uma rebelião, qualquer coisa, vão matar mesmo, já se matava. Olha a situação desse homem. Aí Paulo fala, não faça nenhum dano, todos nós estamos aqui. Não se preocupe, porque nós não estamos presos, nós somos livres na presença do Senhor. Meu irmão, você é livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo te libertou, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Pastor, mas eu estou num cárcere, eu estou numa provação, aleluia, mas você é livre, glória ao nome do Senhor, livre para a glória de Deus. Aí o carcereiro pega a luz, para ver o que estava acontecendo. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu não sei qual a música que ele estava cantando. Não sei. Aleluia. Mas Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ah, é? Então eu creio. Pega os dois, leva para a casa dele. Se você diz que pega Paulo e se leva para a casa dele, chega lá, cuida do ferimento, dá alimento, e Paulo prega. E diz que ele e toda a sua casa se converte ao Senhor. Um ambiente de trabalho desse, só quem atua sabe. A pressão que sofre psicológica, o perigo de trabalhar numa área dessa, com prisioneiros. Pode estourar uma rebelião a qualquer momento. Você pode ser, qualquer momento, você pode ser uma vítima ali. Né? Você pode servir de escudo ali. Então, aquele homem sai da sua casa, vai para o seu trabalho, passa por esse processo, mas agora ele chega em casa com 2 homens. 2 prisioneiros. Você já pensou em esposa dele? Que é isso? O que você trouxe esses homens aí? Quem são esses 2 aí? São prisioneiros. Mas você trouxe para a nossa casa? Você é doido, rapaz. Tirou eles de lá, o que vai acontecer conosco? É o seguinte, eles cantaram uma música lá, eles fizeram uma oração, e eles falaram uma coisa sobre salvação. Eu não sei o que é salvação na minha vida e nem na minha casa, mas hoje nós vamos conhecer esse Jesus que eles estão falando, que morreu há tempos atrás, mas diz que ele ressuscitou, e eu estou sentindo no meu coração, aleluia, que ele tem algo para a nossa família. Diz a Bíblia que o carcereiro e toda a sua casa creu no Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Minha casa, minha vida. A verdadeira casa nossa é a casa onde tem a vida, e a vida de Jesus conosco, e a presença de Jesus em nosso meio. Bendito seja o Senhor. Quantos lares, quantas casas, eu repito, em conflito, em discórdia, em confusão. Quantos filhos que levam drogas e se esconde no quarto. Quantos pais que sejam embriagados em casa. Quantas mulheres que gostariam que o esposo nem voltasse, mas ele volta embriagado, chutando tudo, querendo bater em todo mundo. Chega violento. Violento não somente fisicamente, mas violento com palavras. Palavras. Aquela mulher que sonhava em um casamento, ela que achou que ia beijar um sapo que virava príncipe, foi o contrário, beijou o príncipe e virou sapo. Destruiu a vida dela. Ela não tem prazer.
de viver. Ela vive acorrentada, ela vive amargurada. Quantas famílias estão assim, gente? Quantos lares estão dessa forma? Os filhos têm medo dos pais. E hoje está virando, os pais têm medo dos filhos. Tem medo. Porque se o pai não fizer o que o filho quer, ai dele. Estão vivendo sociedade. Se autodestruindo. Minha casa, minha vida. Começar as casas, os lares. Os sofrimentos, as angústias. As pessoas. Tem casa, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem planos, mas não acontecem. Tem sonhos que se tornem pesadelos. Mas, se Jesus entrar na minha casa, se Jesus estiver na minha casa, é diferente. E Jesus, Ele falou sobre isso. Para nós concluirmos, a nossa casa que nós moramos é bênção. É a casa que Deus nos concedeu para habitarmos. Mas também é que nós temos aqui essas 4 paredes, que aqui é chamado casa de oração. A casa do Pai, da qual Deus preparou há 7 anos atrás, da qual nós estamos aqui, para nos reunirmos. Aleluia. Da qual você e eu fazemos parte da família de Deus, da qual nós estamos aqui para cultuar e exaltar o Deus que é Senhor desta casa, que é Senhor da nossa vida, que é Senhor dos nossos corações, que nos sustenta cada dia, por amor do teu santo nome. Aleluia. Minha casa, minha vida. Jesus na minha casa, aí sim eu tenho vida. Jesus na minha casa, assim eu tenho vida. E concluindo agora, um certo pregador, não me recordo quando foi isso, ele disse o seguinte: que minha casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Porque muitas casas é um inferno, é um Hades, é um Geena. Mas se a sua casa, Jesus, fica conosco. Os discípulos no caminho de Emaús falaram: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de Jesus em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Pastor Mateus vai ministrar a consagração dos elementos da ceia do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por esta palavra de edificação, por esse mês que estamos falando, né? O Senhor está ministrando em nossas vidas sobre família. O quão importante nós zelarmos pela nossa família, nós orarmos pela nossa família, nós consagrarmos a nossa família. E eu quero nesse momento agora nós termos essa oportunidade de participar da mesa do Senhor. Jesus, na última Páscoa que ele esteve aqui na terra, diz em Lucas capítulo 22, ele prepara o lugar para aquela última Páscoa. E no versículo 14, nós podemos até ler aqui juntamente, diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, ele disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus.
tomou o pão e o agradeceu, e depois partiu e deu aos discípulos, e dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. É interessante aqui que Lucas ele escreve, o versículo 16, ele diz que: eu lhes digo agora, que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Você sabe o que isso significa? Um dia eu e você iremos participar desta mesa, no qual o nosso Senhor Jesus Cristo estará presente, e nós iremos participar juntamente com Ele no reino dEle. E Jesus estava falando para os seus discípulos: essa é a última vez que eu estou participando, porque um dia vocês irão participar comigo no reino dEle. Meu irmão, ceia não é apenas é um rito religioso, não. Ceia é um memorial, é algo para trazer a nossa lembrança. Jesus morreu e Jesus irá voltar, e um dia eu estarei com Ele para sempre. Aleluia! Ao participarmos, precisamos ter consciência daquilo que estamos fazendo. Jesus ele fala, e ele consagra o suco, o vinho, o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Ao nós orarmos, o suco de uva não vai transformar em sangue, não. Ele é uma representação daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E o pão, ele representa o corpo de Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor irá voltar para buscar a igreja dele. Nós cremos como igreja no arrebatamento de Jesus Cristo, em buscar a igreja dele, a noiva dele. E hoje pode ser a nossa última ceia aqui na terra. E diante disso, como iremos participar? Como iremos apresentando as nossas vidas diante do Senhor? Paulo ele fala: cada um examine o homem a si mesmo, e toma e coma do pão. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós nesta noite queremos te louvar e te exaltar, Senhor, pelo que tens feito. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores e falhos, o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, meu Pai, e nós te amamos por isso. E Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, na última ceia, juntamente com os seus discípulos, o Senhor disse que um dia iria voltar a beber e a participar no teu reino, Senhor. E Senhor Jesus, nós fazemos esse ato nesta noite, Senhor, crendo e confiando que um dia nós iremos participar contigo, Senhor, na glória e para sempre. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Senhor, nos torna dignos, Senhor, de lançar a nossa mão sobre esse cálice e participar, Senhor, da tua mesa, Senhor. Nós como igreja, nós consagramos a Ti o pão que representa o Teu corpo na cruz do Calvário. Da mesma forma consagramos a Ti o suco de uva que representa o Teu sangue na cruz, meu Pai. Senhor, esta é a nossa oração, e nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar.